o espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. E os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre e inteligente. Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Não desista. Por isso desejo que você jamais desista das pessoas que ama, jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Seja grato a Deus por tudo. Tenha paciência e seja compreensivo com seu próximo. Faça a sua parte no espetáculo da vida. Ótima semana. É isso aí, que nós possamos ter uma ótima semana. Tem pauta por aí? Deixa o homem do microfone aqui, já ele pegou o microfone, não foi de bobo não. Parcelamento Simples Nacional. Tem que ser do Simples, pode não? Uhum. João. Elio, a minha não é propriamente uma pauta, é o seguinte. Há uns 15 dias eu estive aqui, eu coloquei um problema aí de uma pessoa que era sócio de uma empresa limitada e era empresário individual. Eu vou colocar aqui percentual do Simples, aí depois nós discutimos. Marli. Condomínio. Geraldo. Nota fiscal de entradas. William. Empresário e empregado. Quem mais? Olá, Ork. Olá. Parece que já tem uma pauta aí de Parcelamento. parcelamento. Aqui, eu coloco você aqui. Ah, tá. Olá, Ork. Alex, alteração do MEI.
Produtos monofásicos. Espera só um pouquinho. Quem tá? Produtos monofásicos. Sérgio. Ok. Vamos começar aqui pelo Ronan aqui. Boa noite, colegas. Boa noite. Antes, nós gostaríamos, Wagner, que você levasse aí o microfone para a nossa colega Edna. É com prazer que nós a recebemos aqui nessa noite, Edna, nossa nova colega que está aqui nos visitando. Faça a sua apresentação, por favor. Levante-se para a câmera para que fique registrado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar de conhecimento, de aprendizado aqui com vocês. O Everaldo me convidou. Eu estou aqui disposta a buscar coisas novas e aprender com vocês. Obrigada. Tá bom, tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, não? Bem, a Edna me procurou e a gente deu os puxão de orelha, certo? Olha, a gente tem que fazer assim, assim, certo? Às vezes as pessoas pensam que a gente fica falando por mal, certo? Gente, o que eu falo para o contabilista, o que eu quero passar para o contabilista, nada mais é do que eu não sou mais inteligente ou ninguém, mas eu aprendi alguma coisa, são 69 anos, certo? Só de contabilidade eu tenho de 71 para cá, certo? É claro que eu sei alguma coisinha a mais, e eu tenho uma satisfação muito grande de ensinar. Agora a pessoa pensa que eu sou muito radical, eu sou bruto, mas eu pergunto, vocês com seus filhos não fazem a mesma coisa, ele não quer que aprenda o seu filho, às vezes você fica até chateado porque ele não quer aprender. Talvez é a mesma coisa que eu falo para vocês, aqueles que estão começando agora, fica meio chateado, mas eu quero ser o pai daquele pessoa futuramente ser um bom profissional. Agora, eles precisam vir, sim, conversar com a turma, se ambientar, porque se não vier aqui, ninguém vai lá procurar ele para sentar, você vai fazer isso. Então a Edna prometeu e cumpriu. Parabéns, Edna. Ok. Vai continuar, Ronan? Então, colegas, na semana anterior, houve-se aqui aquela discussão sobre o comissionado em ter cargo em empresa. E ele pediu que nós retornássemos nessa semana com mais informações. E descobrimos que vários colegas estavam aqui, outro ali, com muita dúvida desses comissionados junto ao Estado de Goiás e que tem cargos de empresa, são administradores, são sócios com cargos, com retiradas e tudo mais. E o nosso colega Fábio conseguiu a Lei 10.460, nós discutimos alguns artigos dela, mas não ficou bem claro, e depois em casa, a gente olhando atentamente, descobrimos lá, está bem no início da Lei 10.460, o artigo 3º, nela diz: funcionário público, para os fins deste estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimento próprios, número certo e remunerado pelos cofres públicos. Então, para o Estado de Goiás, como lá no DREI, a norma diz que cada ente da federação define quais são os funcionários públicos proibidos de ter cargo em empresa. O Estado de Goiás disse isso. Então, o comissionado, uma vez comissionado, investido naquela função e que recebe salário, ele também está impedido. E teve um colega ali atrás que perguntou se o professor também, neste caso, ele está vedado a participar de empresa. Lá, no artigo 303 da Lei 10.460, no inciso 6, diz o seguinte: constitui transgressão disciplinar e ao funcionário público 6. Participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou comercial, exceto de caráter cultural ou educacional. Aí fica aquela dúvida. Exceto cultural ou
e educacional. Então, se é um professor público e ele faz parte de uma empresa da educação, pelo que eu estou vendo aqui, ele pode participar de cargo, que aqui está excetuando de caráter cultural e educacional. Então, conforme o colega esteve aqui na semana passada, ele não está aqui hoje, ele perguntou se o professor também estaria vedado a ele participar na administração de empresa. Nós dissemos para ele que o professor também pode ser o funcionário público, e sendo funcionário público como professor, estaria vedado. Mas no artigo 303, excetua-se essa condição de não fala professor, fala participar de empresa educacional. Se ele é professor e está participando de uma empresa educacional, ou não professor e participa de uma empresa educacional, ele pode. Eu entendi quando o colega disse o professor, eu entendi assim, o professor que tem uma empresa educacional. Então, aí sim está a definição de que é funcionário público. E a gente percebeu, e realmente alguém disse aqui que houve lá, em determinada empresa, em que o sócio administrador, na qualidade de funcionário público, teve que ressarcir a União todos os seus vencimentos até a data da sua exclusão. Realmente a gente fica preocupado, né? Então, aí está mais uma vez a responsabilidade do contabilista. E muitas das vezes, nós por uma distração, não perguntamos, e o danado é funcionário público, e estamos nós aí no campo de risco. Sabe? Obrigado. Por enquanto é só. Aproveitando aqui, eu quero registrar a presença aqui da Marli, que há muito tempo estava nos abandonando, e o nosso amigo Antônio também, tá? O Volterlo já é de casa. O Wagmar também há muito tempo está sumido aí. Ok. Registrar a presença também do nosso conselheiro, o Leonardo, né, que está sempre agora conosco aqui. É um prazer tê-lo aqui. Fala aí, Otávio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Com relação a esse artigo 167B do RCTE, que diz que a nota fiscal eletrônica pode ser utilizada em substituição, né, ao inciso 4º, ao cupom fiscal emitido por emissor de cupom fiscal, esse F aqui, né? Então, a nota fiscal eletrônica, vou dar um esclarecimento para depois eu chegar no ponto onde que está acontecendo. Então, pessoal, é o seguinte, aquela empresa que está credenciada a emitir nota fiscal eletrônica, ela pode ser dispensada do uso do SF, desde que todas as suas operações de venda, ela faça a identificação pelo CNPJ, inscrição estadual ou o CPF de quem está comprando. Então, esse é o critério, né? Estando credenciado para emitir nota fiscal eletrônica, você pode ser dispensado do cupom fiscal. E eu recebi uma notificação da Secretaria da Fazenda de um cliente meu. Esse cliente é atacadista, porém ele tem um cupom fiscal. Em função disso daqui, que isso aqui foi introduzido em março de 2013, na nossa legislação, e a Secretaria da Fazenda pediu que eu levasse a leitura de memória fiscal do mês de junho de 2014. Diante disso, fui na Secretaria da Fazenda, procurei saber lá no setor de automação fiscal o porquê disso. Porque na legislação tem esse artigo 167B e as empresas passaram a não utilizar o SCF, porém não fizeram a cessação de uso do SCF. Tem que cessar o uso do SCF, gente. Não pode ficar com ele parado. Teve gente que pegou a máquina, desligou dos equipamentos e guardou. Você não pode fazer isso. Tem que fazer a cessação de uso desse equipamento se você for utilizar a nota fiscal eletrônica para todas as suas operações. E ele perguntou por que a minha empresa usava. Eu falei, não, minha empresa porque também vende para varejinho, ela é atacadista, vende para varejinho também. E quando, na emissão da nota fiscal, eu peço o CPF para a pessoa, a empresa, o cliente não me fornece o CPF. Então, eu tenho que tirar cupom. Então, quem estiver utilizando somente nota fiscal eletrônica, cessa o SF.
E talvez alguém de vocês aí, os seus clientes, vão receber essa notificação da Secretaria da Fazenda, igual eu recebi. Aí, ó, o colega também já recebeu outra. Olha lá, ó, o Arnon também recebeu. Não é para tirar a leitura de memória fiscal e levar lá, não é verdade? Se está zerado, ele vai mandar você cessar o uso. Essa é a orientação que a gente tem perante a Secretaria da Fazenda. Olha, a priori, eu acredito que não. Ela só falou para mim assim, ó, você tem 10 dias para cumprir essa notificação. Só falou assim para mim. Eu falei, não, eu recebi ontem, vou te entregar agora. Tá? E assim foi feito. Tá? Algum questionamento a esse respeito? A gente pode tirar alguma dúvida com vocês aí? Sim. Fala no microfone aí, Arnon. Eu já mandei cessar há 1 ano. Agora vai ser cumprido. As minhas notificações não resolveu, não, mas quando é do Estado... Quando é do Estado, resolve, né? Tá certo. Tá, pessoal? Então, atente-se por esse lado aí para não ter problema com o fisco, tá? Em relação a isso daí. Obrigado, Eli. Ok. Vamos aqui com o Wagner. Vamos falar de parcelamento aqui um pouquinho. Então, eu estou com uma dúvida aqui, é o seguinte. A empresa tem um parcelamento do Simples Nacional que eu pedi em dezembro, vem pagando corretamente. Porém, ela está devendo as competências 2014 também. Eu fiz um novo pedido, e fiz em julho, e emiti a parcela mínima, pagou novamente. A pergunta é o seguinte, se esse novo pedido sobrepõe o anterior, e se essa parcela que eu paguei, parcela única, e só paga só esses 300 mesmo, se tem mais alguma coisa para pagar. Meu medo é porque no site da Receita, falando, tem débito. Toda vez que vou gerar a parcela do DAS lá, a empresa tem débito. Aí eu fiz o pedido, paguei só uma parcela de 300, eu quero saber se sobrepõe, se só paga só isso mesmo. Os colegas mais experientes, se tiver alguma... Alguém teve esse problema aí, sabe? Deixa o Arnon lá, o Arnon sabe. Ô, Wagner, é o seguinte, eu fiz um em junho do ano passado, o camarada não pagou, isonou. Aí chegou a notificação de exclusão do Simples pela prefeitura. Aí eu refiz em fevereiro, aí ele passou aquele negócio que eu acabei de falar. Quando é do fisco, o cara obedece. Aí eu fiz, sobrepôs, aí você tira a CND, a certidão, lá vai sair positiva com efeito negativa. E aqui eu tenho um caso que fiz de dezembro para cá, está tudo em dias. E parcelado para trás, sai certidão com efeito negativo, positivo com efeito negativo. Agora tem um aqui eu fiz, que o cara está devendo 2014. Eu fiz agora, em julho. Aí essa não sai a certidão, porque está em débito, porque não entra 2014. Né? Você entendeu? Se você fez pensando que 2014 entra, não entra. Tem que quitar. Aí só depois de quitar 2014 que vai sair positiva com efeito negativo. Eu tenho os 2 casos. Entendeu? Pera aí. Quem quiser falar, pega o microfone aí. Alguém mais quer comentar sobre isso? Fala no microfone aí, Wagner. Ele sobrepõe o que você fez anterior e não pagou. Porém, entretanto, só pode até a competência de novembro. Dezembro de 2013 até agora tem que estar em dia. Senão a inegibilidade não é suspensa. Você entendeu? Entendeu? Depois qualquer coisa lá de fora eu... Mas esse parcelamento seu anterior, ele estava em dia ou estava atrasado? Não estava. O cara não pagou. Aí quando comunicou... Então ele estava atrasado. Estava atrasado. Ele estava... Foi feito o pedido. Aí eu sobrepus o outro. Aí era em junho, então ia entrar até de junho do ano passado. Quando eu fiz em fevereiro, entrou até a competência. Tem que prestar atenção, porque tem uma regra na Receita Federal que parcelamento não quitado em atraso, em reabertura, você tem que adiantar 10% ou 20%
desse Mas valor. aí é Para depois reparcelar. Não, mas aí é do simples. Não, é porque não foi, é porque não foi todo parcelamento. A regra é para parcelamento. Não, aí no caso, ele não pagou nenhuma parcela. Aí então não foi. Provavelmente não foi caracterizado o parcelamento. Não foi né? caracterizado, entendeu? Aí, Okay. Vamos lá, leva o microfone para o Alaor. pelo menos por enquanto deu certo. Sabe quem é o Alaor? Parcelamento também. Ele tá saindo. É sobre esse refis aí da crise. É o seguinte, nós já temos lá um reparcelamento. E agora eu preciso fazer, o cara está atrasado. Eu preciso fazer um outro reparcelamento. Mas ele pagou algumas parcelas. Como é que eu vou proceder nesse caso? Essas parcelas pagas, eu vou deduzir do que já... Pode falar. Alaor, você já deu uma lida na portaria 013 da PGFM? Ela é da agora do dia 30 de julho. Inclusive, até hoje eu estava discutindo isso com um colega. Parece-me que está lá... Deixa eu procurar o artigo 14 aqui. Eu acho que é esse artigo aqui, sabe? Artigo 14, se não for... Não. 13, deixa eu olhar o outro aqui, o 10. 10, a consolidação. 6, só um minutinho, alô. Olha aqui, alô. Artigo 6 da 13. O sujeito passivo que estiver ativo no parcelamento instituído pela Lei 11.941 de 2009, cuja opção ocorreu no ano de 2009, e dele desistir para aderir ao parcelamento de que trata esta portaria conjunta, perderá todas as reduções aplicadas sobre os valores pagos, aplicando-se sobre esses valores o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 21 da portaria 06 de 22 de julho de 2009. Pelo que eu entendi é o seguinte, se seu parcelamento está ativo, está atrasado, mas está ativo o seu parcelamento. E se você entrar dentro desta lei, na data da rescisão, você vai perder todos aqueles benefícios de isenção de multa, que foi 100%, né, dos juros. Você vai perder tudo aquilo que você se beneficiou. Vai pegar todo o débito, aí ficou aquela dúvida, eu acredito, pegar todo o débito e dele subtrair o original daquilo parcelado que você pagou. Se você pagou lá, digamos, pagou lá 20 parcelas de R$2.000. Mas esses 2.000 cada uma, ela se beneficiou de uma isenção. O seu débito vai consolidar originalmente, como se fosse até hoje atualizado todo o débito e subtrair deste o principal referente às parcelas que você pagou. Não, mas esse débito que eu tenho lá não teve benefício nenhum ainda. Pois é, mas você parcelou na 11.941? Foi. E vem pagando as parcelas? Vem pagando as parcelas. E você se beneficiou, sim, de multa e juro, quando você realizou o parcelamento. Pois é, mas aí não pagou as parcelas em dia. Foi para a Procuradoria. De 18.000 foi para 41. E aí? Esse débito seu, ele não foi parcelado na Procuradoria. Ele foi parcelado na Receita Federal. Na Receita, mas você não pagou, foi para a Procuradoria. Pois é, aquelas parcelas que você pagou lá na Receita, que você não pagou na Procuradoria, que você pagou na Receita, então você lá na Receita não se beneficiou de nenhuma isenção de multa nem juro. Não. Tá, então tudo bem. Nesse caso o seu, não é na Lei 11.941 lá da Procuradoria. Você vai perder o juro, você vai só contar o principal do que você pagou. Aquele juro que você pagou, você vai perder. Juros e multa que você pagou dentro desse parcelamento. Você vai ficar sem ele. Vai parcelar só o principal, vai pegar todo o principal e deduzir o principal do que você pagou. Ok, deixa o Geraldo comentar aqui, depois que ele pediu o primeiro, agora eu levo para você, Divino.
Não, então leva para a Divina lá responder. Depois eu dou pitaco aqui. Naquela lá de dezembro, houve umas antecipações. Essas antecipações não está dizendo nada. Está dizendo que ele deveria pagar, e se ele tivesse continuado pagando, ainda o débito não está consolidado. Ainda não fez o benefício da juros e multa e correção, que é o brabo, que é 70%, né? Que eles cobram quando não pagam. Então, esse caso dele aí, ele perdeu o parcelamento, ele vai poder entrar em qualquer outro benefício posterior. Porque ele já perdeu o parcelamento, não é assim? O seu débito está ordinário, um débito normal. Ele entrou na 11.841, né? 941, mas não aproveitou do benefício dela, ele quebrou o parcelamento. Agora, ele vai poder entrar no parcelamento e aquilo que ele pagou vai abater no débito normal e os juros e multa alta continuam. Clareando a informação, o seu débito está ativo, parcelado ou não? O dele está cancelado, ele está com débito em aberto. É assim? Na Procuradoria, por quê? A Receita Federal está tão difícil, se você declara um débito nesse ano, no março, abril do ano seguinte, já está na Procuradoria. E ele levou uma multa, não é multa, é multa sim, multa infracionária, que é uma multa alta de 70%. 70%. E ele, com o novo parcelamento, ele vai poder aderir agora e ele vai entrar naquela da antecipação dos 5%, que divide até 5%. E vai poder aderir, no meu ponto de vista pessoal, né? Estou só dando uma sugestão. Ele vai poder aderir e vai entrar no novo parcelamento, que é aquele que vai até o dia 25. Ok. Vai, porque você perdeu o parcelamento. Ainda que você entrou, você não conseguiu adiplir, não conseguiu continuar pagando. Vamos ouvir o Geraldo aqui um pouquinho. Pergunta aí. Depois eu vou dar o pitaco depois. Quer ver as dúvidas, tudo, depois do pitaco. Não, o questionamento é o seguinte: a empresa é enquadrada no Simples Nacional. Só que ela deve imposto retido na fonte de 2012 e 2013. Isso não deveria já estar lá no conta corrente da Receita? Porque eu pergunto isso pelo seguinte: que o que a empresa quer? Quer pagar isso à vista para ser beneficiado. Que lá na portaria conjunta 13, ela diz qualquer débito, entendeu? Então ela deveria beneficiar. Só que eu vou lá no ECAC, não consigo pedir nem parcelamento e nem fazer o DARF para ele pagar esse aí. Como é um débito espontâneo, você vai ter que procurar a Receita e lá ela vai emitir o DARF para você e você vai pagar, porque ela não está em cobrança, mas você está declarando um débito espontâneo. Porque então eu já declarei isso na DIRF, já está declarado na DIRF. Pois né? Exato. Aí você vai ter que ir lá. Então eu vou agendar e vou procurar. Deixa o Zé Pereira falar aí um pouquinho. O meu é sobre esse parcelamento aí, esse novo aí. Eu tenho um amigo meu que ele fez um parcelamento em 60 vezes. Nesse normal que tem da Receita. O ordinário. Agora, eu estava vendo que é mais benefício para ele cancelar o que ele tem e fazer um novo agora com as deduções que tem esse detalhe todinho. Eu pedi para que ele fosse lá na Receita para poder tirar uma situação fiscal dele. Só que como ele tá doente, ele não está podendo ir, ele passou uma procuração para a esposa e a esposa foi. Só que ela não deu conta de fazer o que eu tinha solicitado para ela. É saber o valor original que tem hoje, para a gente poder fazer quantas parcelas que tem, que na verdade quem fez o parcelamento foi ele, para deduzir o que ele já pagou, para tirar, para a gente poder fazer um novo parcelamento. Eu não consegui de forma alguma, eu tenho o acesso dele através do código de acesso, eu não consegui de forma alguma visualizar esses valores também. Como é que eu faço? Pereira, eu vou ler aqui para você, vamos ver se está aí. Da desistência de parcelamentos anteriores concedidos. Artigo 5º.
o sujeito passivo que desejar pagar à vista ou parcelar os saldos remanescentes de parcelamentos em curso na forma desta portaria conjunta deverá formalizar até o dia 25 de agosto de 2014 a desistência dessas modalidades, exclusivamente nos sites da PGFN ou da RFB, na internet, conforme o caso, nos endereços que está aqui citado. Parágrafo 1º. A desistência dos parcelamentos anteriores concedidos. 2 pontos. Deverá ser efetuada isoladamente em relação a cada modalidade de parcelamento da qual o sujeito passivo pretenda desistir. Item 2. Abrangerá obrigatoriamente todos os débitos consolidados na respectiva modalidade de parcelamento. E, item 2, também, 3, implicará imediata rescisão destes, considerando-se o sujeito passivo optante notificado das respectivas extinções dispensadas qualquer outra formalidade. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que os pedidos de adesão aos parcelamentos de que trata esta portaria conjunta sejam cancelados ou não produzam efeitos, os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos. É isso aqui que eu fiquei preocupado. Tem que observar muito para, então, opinar para o cliente em entrar nisso aqui. Porque uma vez feito, e se ele se arrepender, é tarde. Aqui, então, a questão que está no artigo 5º aí da portaria 013. Leva para a Divina lá primeiro, depois vem para o Josino. Fala mesmo. Respondendo, é o geral. Não, respondendo José Pereira. Zé Pereira, se sua empresa não for optante pelo Simples Nacional, você acessa só pelo o certificado digital. Ah, é pessoa física? A pessoa física ela não estava conseguindo. Você entrou com aqueles números do recibo? Foi com ele? Você entrou na procuradoria? Mas, então eu não entendi, porque se fosse empresa eu saberia responder. E pessoa física, eu não sei. Vamos ver o Josino aqui. Os débitos previdenciários de uma empresa, que ele vai à PGFN, depois vai a juízo, né? Para a gente pagar os 5%, eu teria que saber qual é o valor. Pelo ECAC lá, eu não consigo ver esse valor. Ele não está no ECAC consolidado, não? Da Previdência, não. Porque o ECAC... Ah, na Previdência, né? Deixa o William ver se responde aí. Depois eu... Essa questão me ocorreu em dezembro. Aí eu tive que ir lá na Receita Federal, agendei uma senha lá para o Serviço Previdenciário. Aí o servidor lá da Receita, ele puxa o relatório com esse valor atualizado. Aí você vai... Na onde? Lá na Receita Federal. Na Receita? É. Então tem que correr. Em dezembro me ocorreu isso aí. O prazo está correndo. Eu vou tentar simplificar aqui a questão do parcelamento. O parcelamento da 11.941, quem não tiver ativo e não considerou ou não fez a reabertura dele na 12.973, esquece. Então, ele está interrompido e cancelado, vamos supor assim. Então, você tem uma nova chance com a reabertura do refis da Copa, que é a 12.996. Certo? Então, o débito, todos os débitos até 31 de dezembro de 2013, pode ser parcelado na 12.996. Certo? Você tem até dia 25 de agosto para pagar a primeira prestação. O que é o refis da Copa? É que você tem que pagar as 5 primeiras prestações pelo percentual. Se o débito for inferior a 1 milhão, você tem que pagar 5% do seu débito, 5% do valor do seu débito em 5 vezes. Ok?
Se você deve 1 milhão, então 10% de 1 milhão, 100 mil. Então você vai pagar 20 mil por mês. Esse é valor específico, certo? Quem tem parcelamento ordinário que está na ativa, pede o cancelamento desse parcelamento e faz o parcelamento pela 12.996, que até dia 25 também. Nessa lei 12.996, você vai ter que apurar o seu débito consolidado, certo? Verificar o valor do débito para você achar o percentual a ser aplicado para pagar os 5%, certo? Então, é 5% até 1 milhão. Então, você achando esse valor, você aplica, divide por 5 e paga em 5 vezes, certo? Agora, depois, você vai continuar, sobrou, você deduziu os 5% do seu débito, achou um valor X. Esse valor, vamos supor que você dividiu por, quer dividir por 60 meses, o restante. Você já pagou 5, então você vai dividir por 55, certo? E continuar pagando as prestações corrigidas pela UFIR. E ela já vem corrigida. Depois do parcelamento efetuado, você vai entrar no site e já vai emitir o DARF já vai vir corrigido. Entendeu? Só uma dúvida. A empresa ela tem o parcelamento da 11.941, está em dias. Só que ela abrange de novembro de 2008 para trás, né? Correto. De lá para cá ela tem muitos débitos. Ela não pode entrar nesse refis da crise só para esse de lá de 2008 para cá, não? Pode, você pode ter os dois, pode ficar com os dois parcelamentos, ou então, como você está em dia com o outro, você não tem necessidade de cancelá-lo. Porque senão, se você cancelá-lo, você tem que inserir 5%. Eu posso fazer o outro, então, pode, manter os se você dois, achar que não vai pesar, porque tem gente que joga lá para ficar com a dívida só, um DARF só. Mas se você quiser fazer outro DARF, aí você vai jogar lá na 12.996, que o somente débito não é grande, assim, mas a empresa não tem condições de pagar de uma vez e foi acumulando. Então, pode fazer os dois, pode, né? Manter pode. Os dois. Ok. Pode falar, Ronaldo. José, você dá uma olhada aí no artigo 10, o que ele falou, só para fundamentar o que ele disse aqui, ó, da consolidação, o artigo 10. A consolidação dos débitos terá por base o mês em que for efetuado o pagamento à vista ou mês da opção pelo parcelamento, conforme o caso, e resultará da seguinte soma. Item 1, do principal, o 2, mais as multas, 3, mais os juros de mora e dos encargos previstos no Decreto-Lei 1025. Para a consolidação dos débitos serão aplicados os percentuais de redução do artigo 2º. E se você parcelar em 5 parcelas, cada uma dessas parcelas, ainda, se você quiser dividir em 5, pode também. Tá dentro do ECAC lá, você faz tudo lá. Tá, já está fazendo tudo por lá. Hã? Não, consolidação não. Fala assim, porque na realidade a diferença desse débito aí, que a 11.941 tinha o valor mínimo de R$100, certo? Então você começou a pagar R$100 para ser consolidado. Essa não tem esse problema, que você já vai saber o valor do seu débito e já vai saber o valor da sua prestação. O que ela vai vir é correção. Caso tenha divergência do valor que você manifestou e o valor que a Receita achou, pode ser que ela notifique você a regularizar essa situação. A maneira que você está dizendo é uma maneira corretíssima. Só que, além disso, lá na portaria conjunta, diz que vai sair ainda um aplicativo para a gente informar os débitos. Está na portaria conjunta 13. Dizendo isso aí. Então deve ser na época da consolidação. Exatamente, né? da consolidação. A forma de calcular, a lei já trouxe. Exatamente. Só que aí lá ainda ela diz, se você não fizer a informação, quando sair o aplicativo, você perde o parcelamento. Agora, o ideal é você pegar uma planilha Excel, pegar seu débito todinho consolidado, fazer as
colocar os valores, pega lá a tabela que você quer em 40, 60, ou 120 ou 180 meses, vê o percentual de desconto, passa para outra coluna dos valores já apurado e consolidado pelo valor que você apurou com os descontos e faz as multiplicações. Eu até tinha feito as divisões, aliás. Eli, Oi? Aqui, ó. Quer entrar no site www.refisdacrise.com.br, ele tem um simulador lá, gente. Aí vocês podem entrar aí, ó, e colocar os valores e vocês vão ter conhecimento disso daí. O site é www.refis. Deixa eu abrir ele aqui. Mas aí, ó. refisdacrise.com.br. Aqui, ó. Simulador, ó. Você baixa ele e ele vem em Excel. Você trabalha com ele em Excel. Olha. Certo? Aí você vê que é a melhor opção para você fazer, ó. Olha, ó. PAEX, parcelamento ordinário, tá? Faça uma simulação antes de você tomar uma decisão aí, ó. Ok. O Everaldo quer dar um aviso aqui. Bem, pessoal, testando. O presidente do Conselho da Comunidade, o Elione Cipriano, convidou a gente, certo, para a gente participar da reunião a respeito dessa lei da responsabilidade tributária solidária, a 11.519. Bem, a respeito desse assunto, nós já tinha colocado isso aqui, inclusive está no Google aqui, contabilista no Google, contabilista é devedor solidário. Então nós voltamos aqui, na época nós colocamos contabilista devedor solidário. Eu pergunto aqui nessa reunião, quem de vocês já foi notificado como solidário? Levanta o braço. Tá bom. Ótimo, né? Então, a lei está aqui. Inclusive, colocamos aqui, se algum contabilista for autuado de forma equivocada ou arbitrária, o sindicato vai defender com os dentes. Mas, se ele tiver culpa no cartório, então o sindicato, ao invés de puxar, vai enterrar mais ainda. E inclusive, denunciar no conselho para que ele seja punido. Então, você tem ideia, um caso que aconteceu, eu não sei, inclusive o Elione quer cancelar essa lei. O pessoal do Estado, certo, não quer, o pessoal da Federação não quer, certo? Então, essa responsabilidade, ela vai para aquele que cometeu omissão ou dolo. Então, o contabilista que não deve, não é preciso ter medo da lei. Então, nós vamos lá colocar a nossa opinião. Eu pergunto, depois vou perguntar para vocês o que você acha dessa lei. Eu acho que é o seguinte, que é uma lei que já está no Código Civil, da responsabilidade. A única coisa que o Estado fez foi puxar a lei para o código dele para que ele possa aplicar. Ele não poderia jamais aplicar a lei que estava lá no Código Civil. Ele não pode fazer isso. Mas dentro do Estado, aí ele puxou a lei para cá para que ele possa fazer a aplicação da lei. Então, essa é a situação. Eu gostaria que alguém quisesse falar a respeito dessa lei, que se manifestasse. Ronan. Não é exatamente falar, eu gostaria só de registrar aqui para os senhores e para os internautas, que quando da elaboração desta lei, os sindicatos contabilistas, lá na minha pessoa, do Fábio, do José Walter, do Otávio Júnior e mais alguns colegas, nós tivemos lá na Assembleia. Lá na lei, o texto dela estava para ser assinado logo do outro dia. Era para ser assinado no outro dia. O contador, na sua omissão, se tornaria responsável. E o sindicato, então, lá só estava só nós do sindicato, nós batemos pesado lá, que não era pela omissão. Criaram, então, essa letra no artigo lá. Aí pela sua, não só não pela omissão, pela sua... Que concorra para a prática à legislação tributária. Exatamente. Que concorra com a prática da infração tributária. Só com dolo.
Só se ele tivesse dolo, a intenção de fraudar o Estado. Sim, aí eu, por exemplo, eu concordo com esta lei. Eu acho que a preocupação de muitos representantes da categoria é de que um fiscal, talvez, por achar que o contador é mais feio do que o empresário, querer jogar a responsabilidade em cima do contador. Dizer que isso, talvez, eu acho difícil acontecer, porque o fiscal também tem que ter a sua responsabilidade. Ele não vai simplesmente apenar o contador porque ele achou que tem que ser o contador. Ele achou que o contador é mais medroso e o contador vai pagar o débito. Para ele apenar o contador, tem que ter havido dolo, tem que ter havido a intenção de fraudar o Estado. Então, eu acho que essa lei, inclusive, eu falo só no meu nome, que eu já discordar, várias pessoas já discordaram de mim, eu penso o seguinte, que esta lei, muitos atos que os empresários nos procuram, que ele procura a todos para nós praticarmos coisas que não podem. A lei está ali, mostra para ele, está aqui, empresário. O que é que você quer? Você quer que eu participe com isso aqui para eu ser apenado? Está aqui a lei, nós temos prova disso aí, para mostrar para o empresário que nós somos obrigados a andar corretamente. Eu, por exemplo, não sou contrário a essa lei. Agora, nós temermos que poderemos ser apenados injustamente, eu acho difícil isso acontecer. Sabe? Vamos ouvir o Franciano lá, leva o microfone lá para nós, vai. A minha só uma pergunta. Quem é o autor dessa lei? O próprio governo. Não, mas é projeto de algum deputado, alguém, mãe. O governo não cria lei, não. Quem cria lei é legislativa. O governador pode mandar para a Câmara. Secretário de Fazenda, foi a superintendência da Fazenda. Da Fazenda. A minha questão, Eli, eu sempre argumento uma coisa. O Estado vai lá e aplica a multa no empresário. Aí depois dá um regularismo. A multa de 6 mil, ela cai para R$60. E a penalidade nossa, se acontecer, cai também? Não, mas aí o exemplo que você está dando aí é de uma multa formal. Porque multa, o governo está querendo colocar você como solidário em tramóias. Omissão de receita, omissão de tributos. Lê para nós aqui. Tá? Só dá uma idazinha aqui no artigo, o que o Ronan falou, no artigo 2º da lei, tem o artigo aqui. Tira o azul que lê melhor. É assim? É. A responsabilidade do contabilista de que trata o inciso 12, né, letra A, somente se dará no caso de dolo ou fraude, apurado mediante a devido processo legal. Tá. Não, minha dúvida era essa. Então não tem o autor. O autor dessa não tem quem é, não. É o governo, então. Não, porque esse artigo não existia. Aí esse artigo, parágrafo 2º aqui não existia, não. A comissão que o Ronan citou aí, que trabalhou em cima disso aí para ter essa exceção. Ok? Deixa a Divina colocar lá a opinião dela. Nem toda coisa ruim é ruim. Tem o lado bom. Essa lei foi feita para aqueles que têm 300 empresas, 50 empresas, 200 empresas, e joga na mão dos garotos lá. Aí os garotos não sabem, nem sabem se tem faturamento nem o contador. Por quê? Porque ele não dá conta de resolver isso tudo. O contador é exímio contador, fala muito, tem em teoria, mas na prática, às vezes não sabe nem o que está acontecendo dentro do escritório. Aí o que acontece? N desses clientes não fatura o suficiente, igual o nosso programa tem, de ver se ele está com comissão de receita ou não. Aí vai levando. Aí ele teve a omissão. Às vezes ele nem tem a consciência do que está acontecendo, porque é tanta coisa para ele fazer, que ele não dá conta de fazer, que ele pega muita empresa, que não faz, que vai levando. Eu conheço porque eu já fiz algumas palestras em alguns lugares, e eu vi, olhei e orientei. Aquele contador... Eu não vou falar que nós também estamos isentos, não. Mas é um caso que não tem consciência. Às vezes o empresário vai lá, faz um rolinho para lá, você não está sabendo. Aí o fisco vai dizer que você está sabendo, você tem prova. Igual o governo falou. Ninguém é culpado sem o devido processo legal. Não. Isso não é responsabilidade minha. Tirar nota não é responsabilidade minha. Orientar tudo que entra, sai com nota, isso é orientado. Mas ninguém pega um revólver, põe na cabeça do cara, amarra ele de baixo para trás, faz se você não tirar, você morre, não. Nem o Estado faz isso, nem a mãe dele, nem o menino de Jesus, ninguém. Então, eu acho que essa lei ela é boa, sim, para aquelas pessoas que fazem.
Quem de nós aqui está aqui preocupado, que tem... Todo mundo faz a contabilidade, vê, faz conferência, faz conciliação. Eu vejo muito contador aqui, tem contadores excelentes que eles fazem freelance, vai lá, fecha os balanços, confere. Essas pessoas acho que não tem que ficar preocupada. Ok. Entende? Agora, a lei é muito clara. Não vai falar que qualquer contador é responsável, não. Só em omissão, ou seja, de não conferir, eleger mal os seus colaboradores, e aquele que ele sabia assim, vou tirar uma nota grande, sabe se eu posso? Pode. Aquele que sabe que não pode, vai falar que não pode, não. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Fala, Deixa só para clarear um pouquinho aqui, dizer para a Divina, não é exatamente a omissão. O fato de o empresário lá não emitiu as notas fiscais dele, contador não tem nada a ver com isso. Anteriormente a lei dizia omissão. Aí sim o contador, agora não. Nós estamos somente no parágrafo 2º, dolo ou fraude. Na omissão de receita de mercadoria, contador não tem participação nenhuma. E nós não somos obrigados a ir lá na empresa e tirar nota para ele. Não podemos fazer isso. Mas aí que tem que ter o cuidado. Então é dolo e fraude. Falsificar documento, informações erradas. São essas informações para o Estado que a empresa teve receita, coloca que não. São guias de pagamento de imposto que o valor era 50 mil reais, o contador colocou 25, porque o empregado, se eu for pelo faz uma guia para mim de 25. É 50, mas eu só tenho 25 aqui. Então faz para mim de 25. É isso aí, sabe? É falsificar nota, essas coisas. É fraude, nós entendemos. O que é? Fraude e dolo. Quem pratica fraude e dolo está com a intenção de dar prejuízo ao Estado. É crime, inclusive. Ele está falando de crime. Essa parte eu entendi. Dolo e fraude é crime. O cara praticou com a intenção de lesar o erário público, com a condição de fazer o crime. Esse não precisa nem de falar. É isso aí que o contador estará apenado. Só nessa parte. E omissão por falta de informação também. Omissão, por exemplo. Não, omissão não. Está ali, não. Ó. A lei aí, ó. Não, eu estou falando assim. Não. Eu estou falando assim, se torna solidário se o empresário fala assim, não, eu comprei tanto, tirei por tanto, que meu contador falou que eu podia. Não, isso aí não. O contador está fora disso aí. Então não vai ser pronto, mas por se isso, provar que ele está envolvido, e tem caso, você não conhece não, tem gente que faz para poder, para agradar o cliente, muitas vezes não conhece o mundão não, e eu conheço. Muita gente que faz com medo de perder o cliente. Melhor perder o cliente, que, igual o Everaldo falou uma vez, melhor perder o cliente e perder a dignidade. Ok, vamos pular isso. Peraí. Olha, quando fala de parcelamento, passaram uma hora. Peraí, achei meio que é grave. Então, pessoal, eu vou levar lá para o conselho, porque o conselho queria fazer isso aqui. Ficou bem claro que o pessoal daqui não está importando com essa lei, porque não vai afetar a gente. Eu vou falar que tinha mais ou menos 50 pessoas e ninguém foi assim tão radical contra a lei. É claro que era melhor não existir, certo? Mas se existe, não é de tão ruim assim. Vamos cumprir ela, tá? Então vou levar para ele lá a opinião de vocês, de 50 pessoas, ou alguém é contra eu levar isso para ele, falando que a opinião de 50 não é que acaba com a lei, certo? Pode até modificar, porque o artigo aqui está bem claro, certo? Olha, a responsabilidade do contabilista, que trata tal, somente se dará em caso de dolo ou fraude. Para que mais claro que isso aqui, né? Não tem jeito mais, né? Tá? Então vou levar para ele lá a respeito do assunto. Agora não sei o que o nosso colega quer lá, e isso foi motivo de uma comissão lá na Araguaia, na Faculdade da Araguaia, tinha só as 20 pessoas, certo? Então vou levar para ele a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigado. Ok, Fábio. Não, já encerrou o assunto. É desse assunto aqui que você vai falar? Era desse pedido aí de tirar o dolo. Eu entendo que a lei está dizendo que é para penalizar quem comete dolo. Aqui ninguém comete dolo. Então, para que se preocupar? Nós temos que preocupar é fazer contabilidade e o conselho fiscalizar. Não ficar pedindo para omitir BNS para quem comete dolo. Só isso. Ok. Vamos aqui o microfone com o João aqui. Vamos olhar o percentual de capital aqui. Microfone, vaga... tá. Percentual do capital, né? Colega, é o seguinte, há uns 15 dias atrás aí eu estive aqui e expus um problema que estava ocorrendo. Uma pessoa participa do capital de uma empresa limitada com 50%. E era de uma empresa... Está no Simples, né? Está no Simples. E era... De uma empresa individual. Empresário...
uma empresa individual. O que acontece? As receitas estavam igualando lá o percentual do limite lá dos 3.600.000. Qual que foi a sugestão aqui? Era de tirar a pessoa do capital da empresa limitada. Correto, essa é a opção mais fácil, mais viável. Mas acontece que essa opção era mais complicada, mais difícil por circunstâncias lá do empresário. A empresa, aí é que está. Eu não me lembro de alguém ter sugerido. A empresa individual pode ser transformada em limitada. Em EIRELI, em qualquer coisa de EIRELI para limitada, para individual, levar, trazer, voltar. Entendeu? Só isso que eu queria falar com vocês. Eu transformei, estou concluindo o trabalho ainda, a empresa individual em limitada. Ok? Mas nós dissemos para você aqui, João, inclusive eu disse para você, que você poderia fazer isso constituindo um sócio e excluindo. O Eudes, inclusive, conhece isso também, Fogo. Não, essa eu não me informação lembro. nós dissemos para você. Não passou, não lembrei, não. Everaldo. Eu não faria. Porque dentro do exercício, ela é cisão, incorporação ou separação, transformação. Agora, a responsabilidade é Estou fazendo, já está quase concluído. Fazendo, a responsabilidade é de vocês. Eu não faria, porque agora pode passar, mas daqui 5 anos ele pode pegar e você vai ser responsável. Ué, por quê? Eu acho que é errado, ué. É cisão, cara. Dedo do ano. Que isso? Não Transformação. está. Está perfeito, está declarado, está na lei lá. Está explícito. Pegou individual, transformou em limitada, gente. A lei não falou, você pode fazer isso, vocês fizeram porque vocês quiseram. A lei não falou, você pode pegar uma individual e transformar em limitada, não vai acontecer lá. Onde que está a lei que fala isso, meu Deus do céu? Você pressupôs que ela pode. Agora vem a lei e fala assim, olha, a Simples Nacional não poderá se houver cisão, qualquer tipo de transformação. Qualquer tipo. Espera só um pouquinho, só um palpite. Quando você não fez uma transformação, mas as cotas de capitais foi vendida para o cara que era individual, ele não ficou na sociedade, não. Não ficou, não. Não, fica um determinado período, vai ficar 30, 60 dias, depois vai sair da Pois é, mas ele não vai fazer parte do quadro social dessa limitada. Aí não é incorporação, porque aí ele vendeu. Originou de uma transformação. Mas ele vendeu. Então então faça, então pronto. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, João. Deixa eu só voltar aqui. Estou reportando. Eu não disse para você fazer isso, não. E eu estranho. Não disse, não. E você pegar uma empresa individual, transformar em limitada? Queria saber como você fez isso. Por favor, repete para nós aqui. Tem um contrato já específico. Não, mas como você transformou em limitada? Como? Se pega o contrato, monta um contrato, tem um contrato já específico, pesquisei, encontrei, fui na junta, verifiquei, já tem um contrato prontinho, te envia para aí por e-mail. Você era, digamos assim, um exemplo. Vamos ver aqui. Você vai, transforma ela. Eu, a princípio eu ia passar para a EIRELI, para depois de EIRELI passar para a limitada. Mas inclusive discuti com o Fábio também. Pois é, mas deixa já tem um contrato prontinho que você já faz diretamente para a limitada. E depois o sócio sai. É evidente que o sócio permanece, o empresário. Mas depois ele sai. Aí que entra. Deixa eu só vir aqui. Você pegou, era seu José, pessoa física. E o Antônio era o pessoa jurídica. E o Antônio... Pessoa jurídica. Você disse que a empresa era individual. Tudo bem. Então o Antônio era pessoa jurídica. E o José pessoa física. Foi assim? Não, se ele transformou em limitada, tem que ter entrado alguém junto com ele. Rapaz. Não, entrou. Se abre o capital lá, o capital para ser lá com X cotas. Agora foi admitido o sócio tal, o José fulano de tal. Que é a pessoa física. Que é pessoa física no capital tal da empresa que agora passa a ser tanto. Pois é, mas aí, seguinte, eu desconheço, eu acho que não foi bem por aí, eu acho que esse trem seu não está certo. Desculpa eu falar para você. E eu acho que está meio errado, você tinha que baixar a empresa mesmo. E outra coisa. Nunca você vai mostrar isso aí, tá errado. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. E se você transformou essa empresa em limitada, se você a transformou em limitada, essa individual, a lei complementar 123, ela veda quaisquer sociedade que tenha como sócio pessoa jurídica de optar pelo simples. Se você fez, ela ficou um período no campo de impedimento. É o que o presidente falou. Então está errado. João, observa se tem direito. Não, mas peraí, eu entendi mais ou menos, João. Peraí. Qual que é a empresa? João. Deixa eu ver se eu traduzo aqui para o pessoal. Na realidade é o seguinte,
há condições no Código Civil de se transformar em empresa individual Mas de fato, em limitada. De fato. Você transforma em individual, tem 6 meses. O artigo 1033 e o 967. Você tem 6 meses para colocar outro sócio, certo? Agora, eu só acho o erro seu. Eu acho o erro seu se o sócio permaneceu. Aí a incorporação entra no caso que o Everaldo colocou. Agora, se você tirou o individual e colocou 2 sócios novos, você fez uma venda. Certo? Não, aí não foi venda. Mas você tem que fazer assim, porque caso contrário você vai sair mal depois, porque você fez uma transformação. E o cara que fazia parte do capital, você pôs ele com menos de 10%? Mas lá não adianta, na empresa do Simples, é o faturamento, é a somatória. Não faz diferença. É a somatória. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Pois é a somatória, só que está só precavendo. Eu falei os 3 milhões e 600, mas ainda não tinha chegado os 3 milhões e 600. Joãozinho, olha só. Quando vier a fiscalização, você sabe que essa pessoa, ele continua a mandar na empresa. Isso é o quê? É um teste de ferro mesmo, João. Não sei que se enganar não, João. Eles vão te pegar e ele continua na administração da empresa só para fugir. E nesse caso específico, você, João, que assinou tudo isso, é solidário também. Porque houve o quê? Uma intenção de fraudar para sair para o Simples Nacional. Deixa eu só um minutinho aqui, Só que me viu. O Fábio me passou. Ele falou, mas eu discordo, velho. Vamos a fundo. Espera só um pouquinho, verdade, senão todo mundo fala. Deixa o Rale aqui, depois eu adivino lá. Deixa o Rale comentar aqui. O Rale quer comentar aí, tá com o dedo. Bom, não chega a ser um comentário, não. Me perguntaram uma coisa hoje, não soube responder. Mas é desse assunto aí? É. Uma empresa individual pode ser transferida para outra empresa individual, ou seja, eu pegar uma empresa individual do João e colocar o Antônio? Não existe isso. Não. Nesse caso, eu teria que fazer uma venda para o Antônio. O João vende para o Antônio. Baixa um e faz constitui a outra. Uma sucessão. Ok. Vamos lá na Divina, Wagner. E se fosse verdadeiro, tudo Pera bem, um mas não é. É o seguinte, o que ele fez aí é transformação sim. Como é que faz? Você pega o status da pessoa, do empresário, do jeitinho que ele está, entra junto os 2 processos, um de constituição e o outro de transformação. O Everaldo tem razão de transformação, mas depois eu vou chegar onde ele quer. Aí, aquela empresa individual entra ela é remanescente, como acervo, como os mais antigos falam, e entra como sociedade da nova empresa, que é a empresa constituída transformada. Inclusive, o título dela tem que ser assim, empresa, constituição de transformação. Essa empresa, a priori, enquanto ela não fazer uma alteração, os 2 atos são atrelados. Uma vez que você apresenta um, tem que apresentar o outro. Ponto. Agora vamos lá no caso do Everaldo. É transformação, sim. Vamos no caso do Everaldo. Lê o artigo que fala, Everaldo, por favor, no 128, que em tese você está sendo advogado do diabo. Acho que você tem razão. Mas vamos ler o artigo aí? É transformação, sim. Deixa o Fábio que buscou a legislação. Vamos olhar. O caso dele não tem saída. É desse jeito que faz, que eu já fiz umas 10. Então é desse jeito. Agora, vamos ver o que o Everaldo está falando uma coisa, que ele levantou uma luz que eu acho que procede, mas eu não sei. Vamos ver onde é que fala que a empresa não pode ter decisão, transformação, etc, etc. Deixa eu ouvir o Fábio aqui que orientou ele. Tá saindo bem. Porque ninguém alertou ainda isso. Primeira pergunta do Rádio. Ele perguntou se eu tenho uma empresa individual, pode transferir ela para outra pessoa individual. Não. Pode na seguinte condição. Você vai pegar essa empresa individual, transforma ela em limitada, admite esse sócio, sai, deixa o outro e volta ela para individual de novo. Resolveu o problema. Através de transformação. Espera aí, pessoal. Vamos entendeu, Rádio? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém entende. Espera aí, Rale, deixa eu dar o microfone. Passa para o Rale aqui, ó. Tá lá com a Divina. Lá. Tá lá de Wagner. Peraí. Vamos ser rápido aí, que a pauta hoje está recheada aqui. No caso de transformar para limitar, você ir para a Eireli? Não precisa ser Eireli, não. Não?
Não, transforma em limitada, admite outro sócio. Não pode ser, Ireli, tem que ser limitada. Eu não preciso passar ela para a Ireli. Simplesmente eu transformo ela. Não, porque se você passar ela para a Ireli, você vai continuar só. Com o mesmo capital e acervo. Não, você admite outro sócio, transformando ela em limitada. Se você for para a Ireli, você vai continuar só. Não, porque vai para limitada, admite outro sócio. Depois você sai, aí você pode pedir a transformação de novo, sai você, ele transforma em individual. Pois é, mas não tem diferença se eu fizer, se é uma limitada, se é uma empresa individual. Outra pessoa vai adquirir o acervo. Não, isso não pode. Não, aí é baixa e venda. Aí não pode. Venda. Hã? Aí é venda, você tem que baixar. Aí tem que baixar. É. Tem a situação, não sei se foi o caso do Adair, né, Adair? Que o camarada morreu. Nesse caso de transformar em limitada, no caso... Individual transferiu para outro? Peraí. No caso, se eu transformo a empresa... Peraí, Raul, deixa o Adair dar o exemplo lá. Vai lá, Adair. Não, é diferente. É diferente, o meu caso é diferente. Porque eu encerrei a individual, o acervo dela entrou na empresa, na sociedade. Não vamos esparramar muito, então. Eli, agora voltando para o artigo, para o caso do João. Fábio, no caso eu vou transformar esta empresa individual em limitada, eu vou pegar o mesmo capital, o acervo, e aumentar o capital com o acervo, ou simplesmente eu transformo e jogo tudo dentro da nova empresa? Não, você tem um capital de 10 mil. Você admite outro sócio, ele entrando com 1.000, ou você cedendo 1.000 para ele. Entendeu? Aí, na hora de você sair, você transfere para ele o seu acervo. No caso, fica sendo simplesmente o próprio capital, sem mexer na estrutura da empresa. Se quiser mexer, pode mexer. Inclusive, se ela for Simples Nacional, vai continuar sendo Simples Nacional. Isso. Sem problema. Agora, indo para a questão do João lá. O artigo 29 da Lei Complementar 123, ele fala o seguinte: não poderá se beneficiar com o tratamento do Simples Nacional a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores. Né? Aqui fala cisão ou qualquer outra forma de desmembramento. O que é cisão? É a operação pela qual uma sociedade transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Não é o que o João fez. Né? Aí vem o que é desmembramento? É separar a parte de um todo. A empresa continua a mesma, ela não separou. Né? Então, é caso de discussão, de uma consulta na Receita Federal, mas aparentemente a empresa continuou, só saiu o sócio. Ô, gente, é só fazer uma pesquisa lá no Google, coloca lá, para vocês verem a quantidade de contadores dos estados que está fazendo isso. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia, Só que na hora o fisco vai ter uma trava nisso aí, na hora que ele acordar. Se você tiver individual para transformar em limitado, passa para mim que eu faço, cobro baratinho. Meu amigo, isso aí, ele fez coisa nenhuma, ele continuou na empresa, cara, ele está administrando a empresa, cara. Se pegar e for fiscalizar, deixa eu ouvir, tá vendo? Eu não estou dizendo que está certo, mas... Peraí, gente, vamos Eli, me dá licença aí da pergunta que eu não terminei, posso falar? Fala. Talvez vai matar a charada. Quando essa empresa de transformação, ela carrega o status que ela tem, ela é Simples Nacional, ela já leva como Simples Nacional. Lá na própria junta comercial, ela já tem o status de microempresa, ela não vai fazer nova opção. Ela já carrega todo o status que tem. O capital, o nome do sócio, não pode mudar nada. Se eu quiser mudar alguma coisa, antes de eu fazer a transformação do empresário, ou antiga firma individual, eu tenho que fazer antes. Porque ela carrega seu status para a nova firma transformada, e inclusive ela não tem a opção do Simples Nacional. Por isso que eu pedi para ler a 123 lá. Então ela já leva consigo a opção do Simples Nacional antiga. Tudo que ela tem, ela leva junto. Por isso não vai ter problema, eu acho. Ô, João, vai para mim. Traz aqui, Wagner, no microfone. Só quero perguntar uma coisa. O cara realmente vendeu a empresa individual? Não, fala para mim. Vendeu?
Não. Ele só saiu. Olha só, vai pegar, João. Olha, não brinca não, João. Vai Você passando não o microfone pode, aí. Colega, pega o microfone aí pra nós. Vem traz aqui no Everaldo aqui, fazendo favor. Vai não, assim, ó. Cuidado, João. Um passa pro outro aí, mão em mão. Não, cadê a fraude sua O mesmo? Everaldo ali, ó. Eu quero enterrar você. Pera aí. Pra enganar o boy, rapaz. Pera aí, pessoal, vamos ouvir aqui agora. Ó, outra coisa, hein? Deve por aqui, ó. Veraldo, outra coisa. Esse pessoal está assistindo. Ô, João, não devia ter trazido isso aqui, ó. Essas coisas, quanto mais mexe, devia ter ficado caladinho, certo? Fez assim lá, olha, problema seu. Tá bom você assistir isso e, ó, cuidado, João. Eu sou contra o que você está falando. Mas depois você falou cuidado para ele. Eu só queria reforçar o que o colega está falando aqui, o João. Eu não vejo nada que impede uma empresa que é do simples, que é individual, fazer a transformação da natureza jurídica dela em limitada, e nenhuma limitada fazer a transformação jurídica numa individual. Pode. Eu não vejo nada, não vejo nada de errado nisso, nenhum impedimento no simples, não vejo nada. Eu concordo 100% com o que ele está falando, que ele falou aqui. O problema é a situação que houve. Ele tinha um capital na outra para fugir do excesso. Fez isso. E não é verdade, vendo? Não é o fato de fazer isso, não, Everaldo. O fato é por que ele fez. É esse que é o problema. O porquê que ele fez que é o caso. Na realidade, Everaldo, não tem proibição nenhuma, não. A questão do João aqui é porque é especial. É especial. São duas empresas do mesmo grupo. Peraí. Vamos ver se nós finalizamos isso aqui. Não, pois é. Agora eu quero saber, João, você contou para o Everaldo aqui, o cidadão não está participando dessa empresa mais. Aí tudo bem. Tá sim, senhor. Ô, Eli, essas condições ele administra a empresa, senhor. Peraí. Deixa o Arnon falar ali. Vai lá. Ô, pessoal, é o seguinte, a gente sabe que é e o que não é, né? Mas vamos manter, a lei não se discute, se cumpre. Essa lei aí, não é, a 123, não é para adentrar, quando ela foi criada, não era para adentrar. Antes dos 5 anos, tá, beleza, antes dos 5 anos, eu adentrei, ele já adentrou. Ele fez isso já com a condição de empresa enquadrada do Simples. Ele já adentrou a condição do Simples. Gente, a questão é o seguinte, Arnon, é o seguinte. Você não sabe. A situação, peraí, vamos para mim encerrar. Ele fez uma questão para mim encerrar, eu vou ver para mim encerrar. A questão, do jeito que ele fez a operação, ele fez uma venda. Ele não fez transformação. Ele fez uma venda. O cara não vai participar da empresa, juridicamente não participa. João, então, é o seguinte, de fato participa, te consolar, aí é outra questão. O juiz não vai ser o Everaldo. Vamos à sorte. Vamos embora para lá. Passa o microfone para a Marli aqui, ó. É um perigo, certo? Ele vai receber até... a Marli quer falar de condomínio. Vamos mudar o rumo da prosa. Pessoal... Mudar o rumo da prosa aqui, peraí. Pessoal, sobre condomínio, alguém aqui tem condomínio, assim, para fazer... O Everaldo disse que não pode fazer a contabilidade de condomínio, foi autorizado pelo Conselho. Não, já pode agora. Aliás, o Conselho notificou falando que é obrigado a fazer a contabilidade de condomínio. Pois é, então você já vai liberar o programa? Já está liberado. Está liberado? Eu queria saber sobre esse programa, funciona na parte de emitir os boletos com o código barra, tudo direitinho? Não, ele faz do Secov, né? Código barra não, porque o código barra... Pois é, para emitir as boletas tem que ter o código barra, né? Do Secov. Você faz um convênio com o banco, o banco pega a boleta lá e você emite. E quanto à mudança do síndico, aí a empresa normal, vai na prefeitura, altera na receita. Qual que faz primeiro, receita ou prefeitura, alteração? Cartório. Já junto, né? Primeira reunião, assembleia. Depois da assembleia, já teve a reunião. Elege o síndico. O síndico faz a ata. A ata você registra em cartório. Certo? Já está registrada. Então, aí você pega a ata registrada e vai na prefeitura, e no CNPJ. E o certificado digital, nesse caso, tem que ser outro, né? Porque saiu o síndico, entrou outro. Tem, infelizmente. O responsável. Tem alguém aqui que tem condomínio? Zé Pereira ali, ó. Deixa o Zé Pereira. Ele pode falar. Fala, ele vai falar sobre as boletas suas aí.
Deixa eu te falar, no nosso programa você vai gerar boleto, mas é só os que o banco te traz, aquelas boletinhas. Itaú, Banco do Brasil, essas outras todinhas. Você faz o cadastro de todos os condôminos, todos os apartamentos, nele faz a leitura do gás, faz tudo o que você tem, as taxas de serviço, taxa extra, tudo. Depois que você preparou todinho, você vai selecionar o bloco e manda gerar as boletas. Faz de uma vez só, certo? A quantidade de apartamento que você tem. Se você fazer opção pelo Secov, que é o gás que o Everaldo está te falando, através do Secov, você entra no site do Secov, eles vão te logar lá, você faz o seu login, entra e você vai cadastrar seus apartamentos também da mesma forma. E aí você vai gerar aquelas provisões normais, tá? E você vai emitir boleto por boleto. Ele te dá a opção lá de colocar a data de vencimento, a leitura que você tem, por exemplo, como é que é a convenção, né? Que está estipulado na convenção, taxa de condomínio a partir do vencimento, qual que é o valor da multa, certo? Qual que é o valor por dia dos juros e até quando você vai estar disponibilizando esse boleto para ser pago na rede bancária. Passou desse prazo, você não recebe, você vai ter que reemitir o outro boleto através do Secov. É assim que funciona. Com o Secov, você vai ter que criar uma conta no Secov, a conta é para o Secov, lá no Secov, onde vai concentrar todo o recebimento lá no Secov. Tá? Estou dizendo assim, você até o dia do vencimento, os boletos que você emite, paga em qualquer rede bancária. Depois disso é só no Secov mesmo. No Secov, onde faz a agência que tem duas hoje, nessa que eu trabalho. Marli, depois você liga para o Zé e pega detalhadamente. Tá? Tranquilo. O Zé tranquilo. te passa os detalhes. Tá? Pessoal, só um avisozinho, é o seguinte. Todo mundo está sabendo aí que nós estamos formando um comitê gestor do nosso programa. Então tem pessoal que deu o nome. O pessoal que deu o nome para participar do comitê gestor do nosso programa, terça-feira, veio com todo mundo, está presente aqui, que terça-feira nós vamos dar o pontapé inicial aí. Era Ok? isso que eu ia perguntar hoje. Não, terça-feira que vem. Vem com o Geraldo aqui, a nota fiscal ali. Ó. Espera só um pouquinho. Eu vou correr com a agenda aqui para ver se fala. Porque hoje eu só dei um aviso, vamos ver se dá tempo. Fala aí, Geraldo. Conforme o Código Tributário do Estado, se me falha a memória, o artigo 160, ele fala da obrigatoriedade da nota fiscal de entrada quem adquire produto do produtor rural, quem adquire do produtor rural. Né? Pessoa física? Lá não fala pessoa física não, lá fala produtor rural. Agora, então aí o seguinte, se eu adquiro a minha empresa, supermercado, adquiro a laranja lá do produtor rural, eu vou ter que fazer uma nota fiscal de entradas, correto? Aí, lá no memorando 276, diz que eu tenho que lançar essa nota fiscal do produtor zerada. Aí que vem a questão, como é que vai ficar a escrituração fiscal digital? Porque aí ela vai dar erro. Tá? Otávio, sabe alguma coisa a respeito disso aí? Que no registro 100, C100, né, vai dar erro. Deixa eu dizer aí. Comenta. Geraldo, lá de acordo com aquela instrução, você vai gerar uma nota de entrada própria e com os dados daquela nota fiscal que veio do produtor. E lá nas informações complementares, você vai colocar o número da nota fiscal do produtor que gerou aquela nota fiscal que você vai dar entrada. Você vai escriturar a própria nota fiscal e vai grampear ela lá. A própria nota fiscal? A própria fiscal que gerou do sistema dele, da entrada da empresa. A empresa compradora, ela vai gerar uma nota fiscal própria de entrada, validando a nota fiscal do produtor. Só para referência. Isso da pessoa física. Quando é jurídica, é normal, se o produtor for jurídico. Pois é, você vai dar entrada na sua nota fiscal de entrada. Na sua nota fiscal, com os dados, todos os dados da nota fiscal que veio do produtor. E lá na nota fiscal, no campo de informações complementares, vai informar nota fiscal produtor, número tal. Nota fiscal avulsa, número tal. E o memorando aí?
porque o Geraldo citou um memorando. Tudo bem que o procedimento era esse, mas o Geraldo citou um memorando aqui. Esse memorando eu desconheço ele. Passa para o Geraldo aí para ele falar o memorando. Espera aí, Wagner. É porque do jeito que o menino falou, fica bem prático, bem fácil, né? Só que para mim não registrar a nota fiscal do produtor, funciona beleza. É, mesmo. Só que lá no memorando lá... Mas como diz o memorando? Quanto que é? Porque ele é de 2008, parece, 2008, 2006. Aí que é a questão, entendeu? Porque naquela época já porque mudou a situação. Que, inclusive eu estava até lendo uma consulta, isso aí surgiu de uma consulta, só que essa foi em 2006. Quem respondeu essa consulta deu exatamente essa orientação, lançar, fazer tudo ele que fez aqui, ó, tá? Na nossa escala de entrada. Mas só que aí ele faz menção ao memorando 276, que é obrigado a fazer o lançamento da nossa escala do produtor com tudo zerado, né? E aí quando você fizer isso, a FD dá erro. Não. Tá ok, então. Vamos vai falar da nota fiscal aí? Eu estou com um caso desse também. Inclusive o programador lá da empresa onde compra do produtor falou: infelizmente está dando erro. Se eu lançar essa nota zerada que eu compro, eu faço a entrada normal. A empresa faz a nota eletrônica de entrada, com os dados do produtor e tudo lá. Mas essa nota que veio do produtor lá para o supermercado, essa eu tenho que contabilizar. Aí no SPED fiscal ela está dando erro, realmente. Não está dando para lançar ela. A dúvida é isso aí, realmente. O programador foi bem claro, falou: não está dando jeito de fazer a entrada dessa nota que dá erro no SPED. Mas você não entendeu o que o Eudes falou lá? O Eudes falou certinho. Eu faço uma nota de entrada com os dados do produtor, contabilizo essa nota com os dados. Só que essa nota que veio do produtor, para mim, eu tenho que contabilizar ela também. Não, mas você tem todos os dados ela, na sua então? nota? Só... Aqui. Peraí, deixa o Eudes explicar ali, depois você fala. Quem? Marcelino. Nos justifica, então. Eu fazer uma nota de entrada própria, essa informação que eu tenho, porque quem me orientou foi o Omar, na delegacia fiscal. Então, você vai fazer uma nota fiscal, porque nos dados da nota fiscal, você vai fazer como se fosse uma cópia fiel da nota fiscal do produtor. O produtor ele tem o CPF, ele tem a inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS, ele é contribuinte, porque quando a inscrição, ele é considerado contribuinte. Muito embora ele não recolha assim, né, ele tem um recolhimento presumido. Né, então, mas ele paga o ICMS de produto presumido. Não todos, né? Mas o que você vende dentro do Estado, ela é isenta de produto agrícola. O procedimento sempre foi esse. Eu só preocupei com o memorando do Geraldo. Esse memorando eu não tenho conhecimento. Tanto é que ele não mencionou nada. Foi a nota você grampeia, que ela vai ser a informação para a escrituração. Deixa o Marcelo... Tem INSS. No caso, a compra do produtor rural, ela tem a instrução normativa 971, né? Ela tem lá, prevê que você, quando compra produção agrícola, você tem que lançar lá na GFIP o valor para pagar os 20% aliás, 20% não, 2,3% lá, 2,3% do ICMS, do INSS. E, inclusive, quando gera a GFIP, ou quando você transmite, ela gera a GFIP com um código, salvo engano, é 2631, que é o... Não, 2631 não, é um... 2631 é quando é retenção. Ele tem um código 1916, alguma coisa assim, um código de GPS diferenciado. Inclusive a DEFIS pede... Exato. Pede se tem compra de adquirir produto agrícola. Deixa o Geraldo comentar. Aí, Geraldo, microfone só. Não, ele fez a colocação, o negócio da Previdência, só que tem que ter cuidado. É quando adquire da pessoa física. Se for produtor, pessoa jurídica, quem adquiriu não tem responsabilidade pela Previdência, não. Aí é a própria pessoa jurídica que tem que recolher a Previdência. Tá? Porque não sai na internet. Aí o produtor rural, nesse caso, é considerado pessoa jurídica? Não, só a empresa... O produtor rural só tem inscrição estadual, ele não tem CNPJ, né? Não, pode ter, pode ter. Tem o produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física, tem as duas situações. Pois é. Então, quando for pessoa física, ele tem que atentar pelo INSS. É. Tá. Fábio, Marcelino, quer falar, Marcelino? Não. Ah, tá.
Nessa situação que ele falou que tudo bem, eu concordo. Agora eu estou preocupado com a obrigatoriedade segundo o memorando, de lançar a que veio do produtor zerado. Isso aí que é a preocupação. Que não, é que o programador deve ter confirmado com o Wagner aí essa questão aí. Vamos aqui com o William, está pertinho aí, vamos mudar. Primeiro, parece que vamos no empresário empregado aí. Tá. Eu tenho um caso que o empresário tinha a mãe como sócia, e recentemente a mãe saiu e ele pôs a esposa como sócia dele na empresa. Só que a esposa era empregada. Aí ela está como empregada e como sócia. Queria saber se alguém aqui já teve um caso idêntico e se é necessário dar baixa dela no quadro de empregado. Ele colocou a esposa só como cotista, não? É, só cotista. Ele é o administrador. Aí, Ronan, responde. Impedimento não. Aí é o seguinte, seu William. Não tem jeito. Aí você confundiu, misturou as duas condições. Empregador e empregado. As obrigações de cada parte. O que é empregado? Aqui está dizendo o artigo 3º da CLT. Mas ela é empregada noutra empresa, né? Não, na mesma empresa. Na mesma empresa? É, não pode. Cotista, gente. Só cotista Não pode. existe isso, William. Não, Pode. então não pode. Só cotista pode. Que tem isso? Então não pode, William. Você vai ser preciso, você vai ter que escolher uma das coisas, né? Baixar a carteira e ela ficar como sócio ou tirar lá. Como sócio, ela ficar como empregada. Porque aí você está misturando o grau de subordinação. O empregador está num patamar, o empregado no outro. Vamos pôr quente aqui, Everaldo. Fala, peraí, Fábio. Ô, William, na minha concepção, pode sim, não tem nada. Ele não poderia administrar, mas ela cotista, certo? Então, essas empresas grandes aí, ela não pode admitir os empregados como cotista participar da sociedade. Na minha opinião, aonde que tem lei que fala assim, ó, o empregado não pode ser cotista da empresa? Não existe não, gente. Eu vou te dar um exemplo então para o senhor presidente. Me dá um exemplo, a lei, eu quero a lei. Vou te dar um exemplo aqui, tem a lei também, está no CLT. Então, tudo bem. Como que amanhã esta empregada ela vai reivindicar os seus direitos trabalhistas? Sendo ela é só cotista. Só cotista tem a mesma responsabilidade, ela só não representa a empresa. Tem a mesma responsabilidade juridicamente. Senhor presidente, o senhor está maluco. Está totalmente errado. Espera aí um pouquinho. Pode não. Serena aí. Fábio, você vai falar desse assunto aí, Fábio? Você vai falar desse assunto? Não, então deixa aí. Peraí, pessoal, aí, virou festa aqui, peraí. O Daí, quer comentar aí? Peraí, é lá fora, ó. Ô, Zé, não passa agora não, senão ela vai embora. Não passa agora não. Deixa o Daí dar um comentário aí. Mas eu gosto que você faz o embasamento. Aí o microfone aí, fala aí. O embasamento, o Ronan já disse. A pessoa não pode exercer os dois status ao mesmo tempo. Patrão e subordinar-se a si mesmo, na mesma empresa. Limitada, é claro. Uma SA pode, desde que não seja diretor. Agora, numa limitada, ele não pode exercer as duas atividades ao mesmo tempo. Embora, na justiça, há ações em que o minoritário tem ganhado. Mas, legalmente, não tem como se associar, inclusive na legislação, no artigo 3º da CLT, e o artigo 9º do Regulamento da Previdência, letra H lá. Ele é caracterizado como contribuinte individual desde que ele exerce a atividade. Somente cotista, ele não estaria lá. Mas ele não deixa de ser um contribuinte individual, na condição de sócio. Se for administrador, concordo plenamente, mas cotista não tem nada. Vamos. Ô, William, aquela outra, daqui um pouco eu volto com você. Essa da empregada encerrou, né? Então, depois eu volto aí com você. Vamos ali pro Alex, foi embora? Ah, tá lá. Alteração do MEI, Alex. Bom, esse caso já foi debatido várias vezes, né? Porém, ainda não passei por essa prática, né? A alteração se dá pela necessidade de registro de funcionários, né? A empresa ainda não ultrapassou 60 mil, né? Porém, ela também já está caminhando para isso. Já fiz alguns estudos e observei que o primeiro passo seria o desenquadramento do CIMEI, né? A partir daí, entrar com uma alteração do nome, né? Do nome empresarial na JUSEG. Gostaria de saber se o procedimento seria basicamente esse mesmo, se é um processo simples. Ô, Eudes, responde para ele aí. Mas não?
Mas quem já fez transformação de MEI para simples aí? É simples. Olha lá o Wendel lá, ó. O Wendel. Vai passando de mão em mão aí, Luiz, passa lá. Passa lá. Faz a corrente aí. Se você fizer a opção pelo Simples Nacional, no final do ano, passando, ela continua, passa a ser Simples Nacional a partir de janeiro. Se você fizer antes desse período, dia 29 de dezembro, por exemplo, ela vai retroceder ao ano anterior totalmente no Simples Nacional. Você vai vai mudar de endereço alguma coisa ou não? Não, você vai fazer um requerimento novo, mandar na junta comercial para eles mudarem o NIRI dela, tudo certinho. Alguma coisa você vai alterar, capital você vai ter que alterar. Então você faz esse requerimento e manda lá e faz essa alteração. Tá? Só dar a entrada na JUSEG, criando o capital e o título de simples. O Geraldo, você cria uma brecha nessa aí. Microfone aqui, cadê? Vai passando aí, faz a corrente aí, ó. Rapidinho. MEI. Era MEI transformando em simples. A situação minha eu acho que é muito fácil. Baixar um meio e outra é fazer uma alteração no meio de endereço e de atividade. Acho que faz tudo isso no portal? Faz? Então o meio está fácil. Ele vai continuar como MEI mesmo, né? Uma vai baixar e a outra vai continuar como MEI, só vai alterar de pit dog para mercearia. O Sérgio lá, vai subindo aí, mão em mão aí. Produto monofásico. Bom, eu preciso de ajuda dos colegas num tema o seguinte. Eu tenho uma empresa que ela é do presumido e fabrica um equipamento que está lá naquela relação dos monofásicos, onde diz que o PIS é tributado a 2% e o COFINS a 9,60%. E aí eu queria a ajuda dos colegas nesse sentido, porque ela é do presumido e tem as alíquotas de presunção. Mas a lei dos monofásicos diz que eu tenho que tributar nessas determinadas alíquotas. Queria saber se alguém já teve alguma experiência, se tem algum caso. Otávio, você conhece? É o seguinte, esse produto seu ele é com substituição tributária, por isso que se diz que esse produto é com tributação monofásica. Então, quer dizer, da parte dali para frente não se tributa mais. E também tem a redução da base de cálculo também do ICMS, que você tem que retirar o PIS e o COFINS da base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo do seu ICMS também será a base de cálculo reduzida. Atentar-se para o código do PIS e do COFINS para você colocar lá no SPED. SPED Contribuições. Lá tem vários códigos lá, você tem que colocar aquela incidência monofásica, né, daquele produto. Daí para frente não tem mais tributação. É isso que se faz. Você tributa normalmente, que aí você vai pelo regime cumulativo, não é verdade? Você está no presumido, então a incidência é essa. Pois é, mas aí o conflito é justamente aí, que as outras receitas entram no caso de revenda que não tem tributação. Eu tenho que separar essa base, fazer a tributação e recolher ela separado, e os outros que é zerado... Eles têm um código separados e tem um código de CST também separadamente. Sim. Observa bem o código de CST, que é o Código de Situação Tributária do PIS e do COFINS, que ele tem um código específico para cada tipo de tributação que você faz. Aí você vincula isso aí lá na FD. Agora, quanto ao recolhimento, é uma guia só, porque na FD gera um valor só de imposto a recolher. Aí vem o código do PIS e do COFINS. Aí é onde o governo consegue visualizar que você tem incidência cumulativa de 2% do PIS e 9,60% do COFINS, é no SPED, nos seus produtos. Aí se você colocar o CST do PIS e do COFINS corretamente dos produtos que você fabrica, e os outros que seria 3% e seria 0,65% do PIS, né?
COFINS 3, aí você tem outro CST, diferentemente. E aí na FD ele gera um valor só para você recolher, não gera 2 códigos, não. Então é no mesmo código e eu vou separar isso pela CST e as alíquotas. Pela CST e as alíquotas. Ok, obrigado. Tá? Grande conhecimento. Obrigado. Vamos aqui com o William novamente aqui, ó. As alterações do PIS/COFINS. Eu quero dar mais um aviso, né, para os colegas presentes, para os internautas, pela recente alteração que houve aí, através da Lei 12973, houve alteração nos cálculos, está trazendo, né, alteração nos cálculos de PIS e COFINS para 2 segmentos de serviço. As receitas decorrentes de subempreitada, essa área de construção civil, ela está no regime cumulativo até 2015. Então, a Lei 10.973, lá no artigo 55, está prorrogando essa cumulatividade para esse segmento até 2019. O outro segmento que está trazendo alteração é na área de serviço de saúde, hospitais, clínicas. A partir de 2015, esse segmento eles vão ter umas atividades que vão continuar no regime cumulativo. Hospital, clínica, a maior parte das áreas de serviço dessa área médica, então eles vão estar sujeitos ao regime cumulativo, de acordo com o artigo 119, a partir de janeiro de 2015. Aí cabe uma observação, aí que tem que ter um maior cuidado, porque na DCTF de maio, por enquanto, até enquanto não alterar, se a pessoa optar lá pelo artigo 1º, 2º, então essa cobrança pelo regime não cumulativo, ela retroage a janeiro de 2014. Esse é o grande perigo. Por isso, pessoal, que essa Lei 12.973, a gente pensou até então que ela ia refletir muito só na medida provisória 627, que tratou muito de distribuição de lucro. Porém, ela trouxe essa questão aí dos novos bases de cálculo de PIS e COFINS, que nós vamos ter que realmente ver se faz um curso bem feito disso aí, porque era para fazer a opção da lei, agora na DCTF de maio, que seria entregue agora dia 8. Porém, saiu uma nova medida, instituição normativa aí, que prorrogou para o mês calendário de agosto, que vai ser entregue lá para setembro, né? Ou outubro. Então, deu mais tempo de você estudar a lei para fazer essa opção, porque essa opção, muitas vezes, que o William colocou. Você faz uma opção pensando que está fazendo uma coisa e a exigência é outra coisa. De repente, você sai perdendo, faz uma opção errada e ela é irretratável, ela não retroage. Então, uma vez feita a opção, você tem que cumprir. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, ler essa lei bem lida, discutir com quem conhece melhor um pouquinho, para quem fez esses cursos. Inclusive, acho que parece dia 28 tem um curso no CRC lá. Fala aí, Fábio. Espera só um pouquinho, Eli. É Sérgio o seu nome, né? Você desculpa eu falar do código, porque na FD eu me esqueci de um detalhe. Na FD Contribuições, você tem o arquivo M205 e o M605. O que significa isso? Ele vai te solicitar o código do recolhimento do tributo. Né? O M205, que é o PIS, o código que está determinado é o 8109-02. E para o M605, que é a COFINS, é o 217201. Quando você baixa, isso aí já foi obrigatório a partir de abril. Eu esqueci de fazer esse detalhe para você. Então, a partir de abril, já era obrigatório a inserção desses códigos de recolhimento do PIS e do COFINS. Agora, eu não me recordo se tem que optar
para os códigos do monofásico, né? No meu caso aqui, eu coloquei que é o código 12 para o regime cumulativo, ele vai vincular regime cumulativo, não cumulativo, com o código do recolhimento do tributo. A melhor opção para você fazer é você baixar o manual do SPED PIS e COFINS, né, que é o SPED Contribuições, e você ir lá diretamente no M205 e M605. Aí eu acho que você fecha a sua situação. E vinculando também, voltando para você, reforçando a CST, que é muito importante na nota fiscal eletrônica, quando você emite, para que não traga distorção com a Receita Federal. Tá? Fala, Fábio. Com relação ao que ele mencionou, a IN 1484 de 31 de julho, né, trouxe novas alterações com relação à DCTF. Eu até relacionei aqui algumas, vou citá-las. Né? Estão dispensadas de apresentação da DCTF as pessoas jurídicas enquanto se mantiverem inativas. Né? Então, agora a situação é essa. Estão dispensadas da apresentação da DCTF as pessoas jurídicas enquanto se mantiverem inativas. Tá. Outro. Foi prorrogado de 31 de julho de 2014 para até 8 de agosto de 2014 o prazo para as pessoas jurídicas e os consórcios de que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 2º da IN 1110 de 2010, que não tenham débitos a declarar a partir dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril de 2014, apresentar a DCTF do primeiro mês em que não tiver débito a declarar. Então, relembrando, como é que funcionava ano passado? As empresas que não tinham débito a declarar integravam a DCTF de dezembro e informavam os meses que não tinham débito a declarar. Então, mudou. Esse ano, você vai entregar o primeiro mês que você não teve débito a declarar e não precisa entregar mais, a não ser que tenha débito a declarar. Só que nós estamos em agosto, né? Então, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, você pode entregar até 8 de agosto, que na normativa 1478 estava limitando até 31 de julho. Então, prorrogou até 8 de agosto. Outra coisa. A IN 1484 também dispensou a apresentação da DCTF das pessoas jurídicas de que tratam os incisos 1 e 2, né, do artigo 2º da IN 1110, que não tem débito a declarar em relação ao mês de maio, para comunicar, se for o caso, as regras previstas no inciso 1, 2, 4 a 70 e nas regras previstas no 76 a 92 da Lei 12.973. Então, lá na 1110, ele dispensou, que estava pedindo para a gente entregar de maio, fazendo essa opção. Como a versão 3.0 não saiu, voltou a 2.5, não tem onde fazer essa opção. Então, eles dispensaram. Porém, eu achei uma falha aqui da Receita Federal, que ela vai lá e exclui esse inciso E lá do artigo 3º, dizendo que as empresas não têm mais que fazer essa opção em maio. E não fala quando é que vai ter, né? Porém, essa mesma normativa 1484, ela altera a 1469 e fala que você vai ter que fazer essa opção lá em agosto. Né? Então, acho que a 1110 também tinha que ter essa observação. Deixou de fazer em maio, vai fazer em agosto. Outra observação aqui. No caso de início de atividade... esse aqui que eu vou observar, que na 1469... ele tirou da 1110, que não tem que fazer em maio, e colocou na 1469. A opção pelas regras do artigo 1, 2, 3, 4, 70 e 76 e 92 da 12.973 são independentes e deverão ser manifestadas na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto. Aí depois vem. No caso de início de atividade ou de surgimento de novas pessoas jurídicas em razão de fusão, cisão ou ano calendário 2014, as opções de que trata que eu falei aqui, né, deve ser manifestado na DCTF referente aos fatos geradores ocorridos no primeiro mês de atividade, salvo se tais situações ocorreram no período de janeiro a julho de 2014, devendo, neste caso, as opções serem exercidas pela DCTF referente também aos fatos geradores ocorridos no mês de agosto. Obrigado. Ok. A questão que o Carlos ia falar do comitê gestor, mas está em cima da hora, fica para terça-feira. Ele está em cima da hora aí, ele mesmo colocou. Uma boa noite para todos.